Fala pessoal, tudo bem? André Boni, mais um vídeo aqui no canal do BTG e hoje eu vou falar para você o que eu aprendi com Michael Porter. E quais são as ideias dele que me trazem grandes insights na hora de tomar decisões de investimento, especificamente de avaliação de empresa e escolha de ações, beleza? Mas antes de começar o conteúdo, clique aqui para se inscrever no canal, ative as notificações e dê um joinha aqui porque você vai adorar o conteúdo, porque normalmente você não vai achar referências do Michael Porter nos materiais de finanças e investimentos, mas eu estou trazendo isso para você, ok? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala de investimento em ações, a gente pensa muito daquele lado financista, do lado da empresa, do cálculo do valuation, da ação, se vai subir, se vai descer, se a lucratividade da empresa e tal, maravilha. Só que tem outros fatores que eu até comentei aqui um pouco num vídeo que a gente fez falando das ideias do Philip Fisher. A gente falou, né, como que eu usei os insights do Fisher para aprimorar a minha avaliação de empresas. E eu também gostaria de entrar um pouco no conteúdo do Michael Porter. Por quê? Porque o conteúdo do Porter não é normalmente consumido por investidores, especialmente pessoa física. Ele é consumido por pessoas que estudam administração de empresas. E se a gente absorveu aquela ideia, que eu até falei que foi uma das principais ideias lá, que o Warren Buffett trouxe de insight, que eu peguei dele quando ele fala vamos comprar empresas e não ações, eu não me importo muito com as oscilações, então eu tenho que começar a olhar a empresa, a entender a empresa, isso me faz pensar do que eu estudo. Os estudos de estratégias na parte de administração de empresas também me ajudam a ter uma compreensão um pouco mais elaborada e formar algumas impressões importantes sobre uma empresa. Então, a gente tem aquela avaliação dos múltiplos, dos indicadores financeiros, que é tudo importante. A gente tem aquelas avaliações também que o Fisher traz sobre a qualidade do capital humano, sobre se a empresa ela se desenvolve bem na parte do marketing, na parte de pesquisa e tudo isso. Mas tem um aspecto que eu acho importante também, que é o posicionamento estratégico de uma empresa no mercado. Tem alguns aspectos que eu acho importantes demais nas ideias do Porter e eu vou falar aqui para você. Um deles que eu acho essencial é aquele lance da análise macroambiental, né, chamada análise SWOT, ou FOFA também em português, que seria forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então você pega uma determinada empresa e pode fazer um exercício de mapear em 4 blocos as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças dessa empresa, sendo que forças e fraquezas são aquelas capacidades ou dificuldades, deficiências que a empresa tem dentro dela. E oportunidades e ameaças são oportunidades que estão fora da empresa, no ambiente onde ela está inserido, que podem potencializar os seus pontos fortes, ou ameaças que podem se transformar em dificultadores para o processo dela de crescimento. Então só você fazer um exercício de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas já te ajuda a falar, poxa, como é que essa empresa está exposta nesse mercado, nesse ambiente competitivo onde ela está atuando? E isso é um negócio muito interessante porque te dá uma impressão geral. Outra coisa interessante também é quando ele fala das 3 estratégias genéricas que as empresas se posicionam, que são elas a liderança pelo custo, a diferenciação ou o enfoque. Então, quando ele fala isso, a gente pode observar uma determinada empresa e imediatamente ter uma impressão se ela busca uma competição baseada em ter o melhor custo no mercado, o que aí exige com que ela trabalhe mais economias de escala e uma série de coisas nesse sentido, ou se ela é uma empresa diferenciada. Existem aquelas empresas que também são focadas, que atendem um nicho específico com muita especialização. Então são posicionamentos genéricos que as empresas possuem e que você pode olhar muito de maneira evidente. Então você tem uma situação assim, por exemplo, de uma empresa, sei lá, vamos dar um exemplo, o Walmart, por exemplo. Ele busca ter escala e busca ter um custo baixo. Se você pensa, por exemplo, na Apple, a Apple não pensa em ter o menor custo, ela pensa em ser a ponta da tecnologia e cobrar mais caro por isso e ser diferenciada. E você tem empresas de nicho, como por exemplo a Harley Davidson. Então, quer dizer, ela não é a mais barata, né? E ela também não é exatamente uma empresa diferenciada. Na verdade, ela é um enfoque com diferenciação, mas ela está posicionada num público específico que compra aquele conceito e se interessa por aquele assunto ali, é um estilo de vida, é diferente. Então esses posicionamentos são importantes para a gente entender em que ambiente uma empresa está competindo. E eu acho que após a análise financeira que a gente queira fazer sobre uma ação que a gente quer investir, sobre uma empresa, né,
que a gente vai comprar um pedaço dela por meio da compra de uma ação, eu acho que ter uma visão geral e tentar entender como ela se posiciona, não precisa você fazer grandes estudos, você pode se basear numa primeira impressão para ter uma visão geral. É legal, tanto a análise de forças e fraquezas, quanto tentar identificar qual das 3 estratégias genéricas ela se posiciona. E por fim, um outro conceito muito legal são as ideias das 5 forças competitivas do Michael Porter. Então as 5 forças competitivas mostram para a gente aquele ambiente de concorrência em que uma empresa está trabalhando. Então, por exemplo, a gente pode analisar se existem entrantes potenciais. O que é isso? De repente eu sou uma empresa que descobriu o mercado e estou tendo altas margens de lucro. Se eu olhar só aquilo ali de uma maneira estática, eu olho e falo, não, que empresa maravilhosa, um lucro absurdo, margens boas, eu vou entrar nela aqui, vou ganhar dinheiro com ela, vou investir nela. Por outro lado, eu posso ver o seguinte, pô, mas não é difícil de novas empresas entrarem nesse mercado e começar a competir. Qual o tamanho dessas empresas potenciais, desses entrantes potenciais? Existem barreiras de entrada ou qualquer um pode competir ali? Então, essa análise me ajuda a ver um pouco das tendências de um determinado segmento. Uma outra coisa, a força dos fornecedores. Digamos que uma empresa ela tem lá um produto maravilhoso, ela vende bem esses produtos que ela tem, mas ela é muito dependente de um único fornecedor ou de 2 fornecedores. Então qualquer coisa que impacte esse fornecedor e que tenha que ser repassado um aumento de preço ou mesmo um problema de fornecimento, cria um risco elevado para a empresa. Então, de repente, se eu não analiso isso, eu não consigo perceber um fator de risco que está ali, mas eu não consigo ver. Então, olhar também a questão dos fornecedores, como a empresa trata esses fornecedores, como ela lida com eles é importante. Um outro fator importante é o poder dos compradores. Então tem empresa, por exemplo, que pode ser altamente lucrativa, pode ser toda maravilhosa nos indicadores, mas quando você olha e fala, pô, mas ela tem 2 clientes gigantes que compram 95% da produção dela. Pô, mas isso aqui não é muito arriscado, não? E se esse comprador falar assim, peraí, eu sou uma indústria, eu vou começar a fabricar o meu próprio produto e de repente aquela empresa perde metade da receita do dia para a noite? Então olha como esse ambiente competitivo é importante ser analisado para a gente ter uma percepção mais acurada de riscos de uma empresa, né? Muita gente, inclusive, fala assim, mas esse negócio da estratégia competitiva do Porter já é uma coisa que ficou meio para trás, porque é uma coisa antiga. Sim, o primeiro livro dele é realmente de 1980, né? Então é bem antigo, mas os conceitos por trás da ideia são permanentes. É lógico que você pode considerar assim, não, mas uma empresa não vai ficar tomando decisão só em função do que o concorrente faz. Eu concordo que não, ela tem que olhar para o próprio mercado, identificar oportunidades e tal, ela não se mexe só em função da concorrência. Mas eu entendo que o ambiente de concorrência não é só o concorrente direto, são todas essas relações que a empresa tem naquele ambiente onde ela atua, né? Digamos assim, então todo esse ambiente eu chamo de ambiente de concorrência. Um outro ponto muito interessante é quando ele fala dos produtos substitutos. Olha só que interessante. De repente você tem uma empresa maravilhosa, lucrativa, bombando, ganhando mercado e tal, mas uma evolução tecnológica faz com que aquele produto que ela produza fique obsoleto. E aí vem novos produtos e aquele produto deixa de ser útil. Então, de repente, se você não consegue perceber que determinados produtos podem cair em obsolescência em determinado tempo, você não consegue mapear um fator importante de risco numa empresa. Então eu acho que essa leitura do ambiente de competição onde uma empresa está inserida é fundamental para que você comece a mapear possibilidades, cenários que possam vir a concorrer com aquela empresa no longo prazo. Até porque, por mais que a gente fale nos investimentos sempre de que eu invisto para longo prazo, eu quero empresas que possam me dar retorno a longo prazo, etc., se você olhar em períodos muito longos, você vai ver que grandes empresas vão se modificando na liderança de quem são as maiores. Então existe sim um processo de renovação, de maneira que, por mais que você seja um holder, né, aquele investidor que compre em carteira e queira levar isso para muito tempo, você tem que ficar atento aos sinais de mudança que podem ocorrer de maneira estrutural. Isso você tem que ficar para você não ficar muitas vezes agarrado com uma empresa que ao longo do tempo pode ficar velha, pode ficar ultrapassada dentro do mercado. E por fim, a quinta força competitiva são os concorrentes na indústria, ou seja, aí sim é a própria concorrência daqueles que competem diretamente. Então as 5 forças, entrantes potenciais, fornecedores, compradores, produtos substitutos
e os concorrentes dentro da própria indústria. Então, acho que os ensinamentos do Porter, né, da estratégia competitiva, são fundamentais, são excelentes para quem quer avaliar empresas e aprender sobre empresas, sobre os movimentos, sobre tendências e tentar identificar riscos que aparentemente a gente não consegue mapear, né? São fundamentais para isso e para a formação do investidor. Então, recomendo muito a leitura do livro Estratégia Competitiva, que a primeira edição é de 1980, porém os pilares da ideia de Porter, na minha concepção, seguem úteis até hoje e são fundamentais na percepção de um ambiente de concorrência onde uma empresa está inserido e da avaliação dos investidores sobre potenciais movimentos que possam ocorrer. Beleza? Então, livro recomendado, Estratégia Competitiva do Michael Porter. Por hoje é só, te encontro num próximo vídeo. Grande abraço, até mais.